presença de vocês. Deixa eu me virar aqui para vê-los de frente. Espero que todos estejam bem, dentro do possível. Ui, o microfone ficou aqui. Será que deu certo? O som tá bom, pessoal? Eu esqueci de colocar o microfone. Ficou alto, mais alto que a voz. É? Então vamos melhorar aqui. Esqueci. Você de ajuda aqui. O microfone atrás, fio. Foi? Ainda bem que é de graça, né, pessoal? Se fosse pago, vocês iam no Procon reclamar, né? Ok, acho que agora vai. Então vamos ler aqui, continuando nossa leitura, Bhagavad Gita, capítulo 6, versos 31 e 32, tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sarvabhutaistam yomam bhajati ekatvam astitaha sarvatavartam manopi sayogi mai vartate. Sarvabhuta stitam, situado no coração de todos, Yaha, aquele que man a mim bhajati, serve em serviço devocional, ekatvam, em unidade. Astitaha, situado, sarvatha, em todos os aspectos, vartamanaha, estando situado, api, apesar de saha, ele, yogi, o transcendentalista, mai, em mim, vartate, permanece. Então a tradução, repitam por favor, tal yogi, que se ocupa no serviço de adoração, a super-alma, sabendo que eu e a super-alma somos um, sempre permanece em mim, em todas as circunstâncias. Repetindo, tal yogi que se ocupa no serviço de adoração à super-alma, sabendo que eu e a super-alma somos um, sempre permanece em mim, em todas as circunstâncias. Significado dado por Srila Prabhupada. O yogi que pratica a meditação na super-alma vê dentro de si a posição plenária de Krishna como Vishnu, com 4 mãos, segurando búzio, disco, massa e flor de lótus. O yogi deve saber que Vishnu não é diferente de Krishna. Krishna, nesta forma da super-alma, está situado no coração de todos. Ademais, não há diferença entre as inúmeras super-almas presentes nos inúmeros corações das entidades vivas. Nem existe diferença entre alguém consciente de Krishna, sempre ocupado no serviço transcendental amoroso a Krishna, e o yogi perfeito, ocupado em meditar na super-alma. Então, nesse ponto vale lembrar que esse processo de Dhyana Yoga, de meditação, ele é um processo, era um processo vigente da primeira era, da era de Satya Yuga. Em cada era
existe um avatar específico de Krishna, que é denominado Yuga Avatar, que ele vem para trazer o que é chamado de Yuga Dharma, o processo específico para a era, né? Então, na era de Satya, que a condição era muito diferente, as pessoas não tinham tantos estímulos, levavam uma vida no modo da bondade, uma vida muito mais natural, muito mais tranquila, muito mais, assim, agradável. Essas pessoas tinham muito mais facilidade também de praticar essa meditação. E vale lembrar também que até então, na era de Satya, as pessoas não conheciam Krishna. Mas o que elas conheciam era Vishnu, essa expansão de Krishna, que é o mantenedor desse universo, é a expansão de Krishna que controla toda a manutenção da existência material também, né? Então eles não tinham ideia de Krishna, essa ideia que a gente tem hoje em dia. Krishna veio há 5.000 anos e revelou tanto a sua natureza quanto a natureza dos seus devotos mais íntimos, e revelou também as raças, os relacionamentos mais íntimos de amizade, de paternidade ou maternidade, sobretudo conjugal, coisa que ninguém sabia, ninguém conhecia, era algo completamente confidencial, né? Então, esse processo funcionava muito bem em outras eras. O yogi se isolava, praticava tudo que a gente leu até então, e entrava num samadhi e tinha a realização de Vishnu e era transferido através da perfeição que ele atingia, ele era transferido para a morada de Vishnu, um planeta espiritual, em Vaikuntha, no céu espiritual chamado Paravyoma. Então aqui Prabhupada está dizendo que não há diferença, você está servindo as deidades, você está servindo a Krishna, você está meditando na superalma. É a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, o propósito é superar toda a influência material e despertar o amor espiritual por Deus. Então sempre a meta é a mesma, prema, o amor por Krishna. Mas dependendo da era, o meio, o método, ele vai ser diferente de acordo com a atmosfera, né? O ambiente que a gente está vivendo. Certos processos são mais fáceis e outros mais difíceis e assim por diante. Então, o que Prabhupada disse aqui, muito apropriado. O Prabhupada, embora sempre mencione que esse tipo de yoga que você abandona tudo, se isola, isso não é prático, e que quem tenta imitar isso acaba, assim, não praticando o verdadeiro yoga, fica apenas fazendo uma caricatura, né? Porque nessa era muito difícil chegar nesse estágio. Então, mesmo explicando isso várias vezes, aqui o Prabhupada está dizendo que ainda assim esse processo é autêntico, tanto é que Krishna revela aqui, ele funcionou em outras eras e ele está no mesmo nível de Bhakti Yoga, só que para essa era é muito raro. Ele nem diz que é impossível, ele diz que talvez uma pessoa ou outra consiga se isolar e praticar esse processo, mas não em grandes cidades, muito menos em núcleos de yoga ou algum espaço assim comercial, né? É algo muito raro mesmo. Então vamos continuar a leitura. O yogi em consciência de Krishna, embora possa ocupar-se em várias atividades enquanto está na existência material, sempre permanece situado em Krishna. Isto é confirmado no Bhaktirasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Nikhilashu api avastashu jiva mukta sa uchyate. O devoto do Senhor, sempre agindo em consciência de Krishna, está automaticamente liberado. Esse verso é do 1.2.187. O verso completo diz: Iha yasya haredase. Se mesmo nesse mundo a pessoa serve a Hari, a Deus, Karmana, com as suas atividades, Manasa, seus pensamentos, Girá, suas palavras, e aqui sim entra essa parte que Prabhupada citou. Nikhilashu apiyavastashu, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, Jiva Mukta. Ele já é uma alma liberada, mesmo estando Iha nesse mundo, né? O devoto do Senhor, sempre agindo em consciência de Krishna, está automaticamente liberado. No Narada Pancharatra confirma-se isto da seguinte maneira.
Dikaladi anavachine Krishna Chitto Vidhaya Cha Tamayo Bhavati Kshipram Jivo Brahmani Yojayet. Concentrando-se a atenção na forma transcendental de Krishna, que é onipenetrante, está além do tempo e do espaço. A pessoa fica absorta em pensar em Krishna, então alcança o estado feliz, no qual desenvolve associação transcendental com Ele. A consciência de Krishna é a etapa mais elevada do transe na prática de yoga. Essa mesma compreensão de que, como Paramatma, Krishna está presente no coração de todos, torna o yogi imaculado. Os Vedas, Gopala Tapani Upanishad 1.21, dão a seguinte confirmação desta potência inconcebível do Senhor. Ekopisam Bahudha Yovi Bhakti. Embora seja um, o Senhor, como se fosse muitos, está presente em inúmeros corações. Igualmente afirma-se no Smriti Shastra. Ekaeva para Vishnu Sava Vyapina Sanshayaha Aishvaryat Rupam Ekam Cha Suryavat Bahu Deyate. Vishnu é um só. E ainda assim ele é certamente onipenetrante. Através de sua potência inconcebível, apesar de sua forma única, ele está presente em toda parte, assim como o sol aparece em muitos lugares ao mesmo tempo. Shila Prabhupada aqui diz. Então vou ler também o verso 32, depois eu vou comentar. E vocês, tendo perguntas, podem fazê-las. Atmau pamena sarvatra samam pashyati yorjuna sukham vai yadiva dukham sayogi paramomataha. O yogi perfeito é aquele que, através da comparação com seu próprio eu, vê a verdadeira igualdade de todos os seres, quer se sintam felizes, quer infelizes, ó Arjuna. Significado. Quem é consciente de Krishna é um yogi perfeito. Por meio de sua própria experiência pessoal, ele conhece a felicidade e a aflição de todos. O ser vivo sofre porque se esqueceu da relação existente entre ele e Deus. E ele passa a ser feliz quando conhece Krishna como desfrutador supremo de todas as atividades do ser humano, o proprietário de todas as terras e planetas e o amigo mais sincero de todas as entidades vivas. O yogi perfeito sabe que a entidade viva condicionada aos modos da natureza material sujeita-se às 3 classes de misérias materiais porque se esqueceu da relação que existe entre ela e Krishna. E porque é feliz, o devoto consciente de Krishna tenta distribuir em toda parte o conhecimento acerca de Krishna. Como o yogi perfeito tenta difundir a importância de tornar-se consciente de Krishna, ele é o melhor filantropo do mundo. E é o servo mais querido do Senhor. Nachatasma manusheshu kastime priya kritamaha. Bhagavad Gita 18:69. Em outras palavras, o devoto do Senhor sempre cuida do bem-estar de todas as entidades vivas e dessa maneira ele de fato é o amigo de todos. Ele é o melhor yogi, porque ao desejar aperfeiçoamento do yoga, não pensa no benefício pessoal, mas busca a ajudar os outros. Ele não inveja seus semelhantes, as entidades vivas. Esse é o contraste entre o devoto puro do Senhor e o yogi interessado apenas em sua elevação pessoal. O yogi que se retirou para um lugar isolado a fim de meditar perfeitamente, talvez não seja tão completo como o yogi que está envidando todos os esforços para mostrar a cada homem a consciência de Krishna. Shila Prabhupada aqui diz. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Viditam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Nitya Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Faltou a aguinha aqui. Agora é hora da água, Mahamandra. Então, pessoal, eu vou ler aqui os 2 versos anteriores, porque aqui a gente está terminando uma sequência interessantíssima de versos, que a partir de agora a Shuna vai se posicionar, vai dizer assim, o que ele pensa sobre todo esse processo. Na verdade, a Shuna vai rejeitar, né? Então, acho importante a gente lembrar um pouco o que foi mencionado ontem, porque nós estamos assim num ponto no qual o Krishna está falando sobre o Samadhi, um estágio muito avançado. Tanto é que ontem me perguntaram como é que uma pessoa pode ter a mesma visão de amigos e inimigos, né? Isso não é possível para qualquer um. A gente leu que uma pessoa nesse estágio de Samadhi, para ele, seixos, pedra, ouro, é a mesma coisa. Amigos, inimigos, benfeitores, malfeitores, tudo é a mesma coisa. É um estágio, na verdade, é a descrição de um devoto chamado Mahabhagavata, um devoto puro, um devoto no estágio chamado Uttama Bhakta, Uttama Adhikari, o estágio mais avançado. Né? A palavra tamas significa escuridão. E Ut significa completamente acima. Então, é dito que existem 3 níveis de devotos. O devoto Kanista Adhikari, que está na posição mais obscura um pouco. Depois o segundo devoto Madhyama, intermediário, já está com mais luz. E finalmente o Uttama está completamente iluminado. E esses versos descrevem esse Uttama Adhikari, que é uma visão que não se pode ter com olhos materiais, né? Podemos dizer que o devoto de 3ª classe, que é o Kanista Adhikari, a palavra Kanista significa uma posição baixa, porque o devoto de 3ª classe, na verdade as 3 classes de devotos, elas estão ligadas à forma desses devotos verem Krishna. Como é que o devoto de 3ª classe vê Krishna e onde ele vê Krishna? Como é que o devoto de 2ª classe vê Krishna e o devoto de 1ª classe? A gente está vendo aqui que o devoto de 1ª classe observa Krishna em todo lugar, vê todos os seres em Krishna, vê Krishna em todo lugar, só vê Krishna e não consegue ver outra coisa além de Krishna, que é a visão perfeita. O Kanista, de 3ª classe, ele só vê Krishna no templo, ele só vê Krishna no altar. Né? Prabhupada fala e dá a entender que mais ou menos o religioso, podemos dizer assim, é um devoto de 3ª classe. O religioso no sentido de que ele tem fé só naquele ritual, no templo, na sua igreja, ou na sua mesquita, no seu templo. Ele vai lá, oferece reverências a Deus, faz sua oração, faz seu ritual, mas não está preocupado em ver Krishna em outro lugar, no coração de ninguém, e no próprio coração. Então ele é materialista, ele vê Krishna na forma ou da estátua ou da deidade unicamente. Prabhupada diz que essa pessoa tem a tendência ao sentimentalismo, ao fanatismo. Começa a achar que o método dele, ou a religião dele, ou o templo dele, ou até o guru dele é melhor, né? Ele é uma pessoa separatista, uma pessoa competitiva, uma pessoa, infelizmente, ainda em ilusão material. Prakrita Bhakta se chama também, que é um devoto materialista, que é o estágio mais baixo, mas pelo menos já é um devoto, já começou o processo. E essa pessoa, como ela está olhando tudo com seus olhos materiais, Prakriti, Chakshu, né? Ele só consegue ver Deus no altar, fora disso ele não vê. O máximo ele vai ver Deus na sua casa, dentro do seu núcleo, né? Tem muito essa coisa do eu e meu. Agora o devoto de intermediário, que é o Madhyama Adhikari, ele não está procurando ver Deus com esses olhos materiais, ele vê Deus com os olhos do conhecimento. Krishna fala
sobre isso no capítulo 13. Na verdade, Krishna usa esse termo, Jnana Chakshu, olhos do conhecimento, 3 vezes na Bhagavad Gita. Ele começa a falar disso no capítulo 13, que começa com Arjuna fazendo 6 perguntas, num verso só, muito interessantes. Por isso eu me lembro quais são as 6 perguntas, né? Arjuna pergunta, Krishna, o que é Prakriti, que é a natureza material? O que é Purusha, o espírito? O que é Kshetra, o campo de atividades? O que é Jnana, o conhecimento? O que é Kshetragya, aquele que tem consciência do campo de atividades? E finalmente o que é Geya, aquilo que deve ser conhecido, né? Então, esses 6 pontos, podemos dizer que uma pessoa que sabe responder bem essas 6 coisas, o que é essa natureza material, qual é a função dela, entender Maya, entender por que a existência material, por que Krishna cria, qual o propósito dessa criação, e também a influência dela sobre nós, os modos da natureza, e como transcender, e como interagir com ela. Tudo está dentro da primeira questão, Prakriti, entender a matéria, a energia inferior material de Krishna. Depois Purusha. E a palavra Purusha é muito interessante, porque além de significar espírito, significa pessoa, né? Quando o espírito está dentro da matéria, como é o nosso caso, nós somos o que agora? Espíritos corporificados. E o espírito faz com que a própria matéria assuma a personalidade. Então, o espírito é pessoal, ele não é impessoal, nunca é. A ideia de que quando o espírito se liberta de Prakriti, da matéria, ele perde a sua individualidade, ele perde a sua natureza pessoal, nem faz sentido, nenhuma lógica, não teria menor condição, porque imagine, o corpo sem a presença da alma é um cadáver, né? Quando a alma sai, o corpo é um cadáver. Então a alma dentro do cadáver do corpo faz com que o corpo manifeste tanta personalidade e sentimentos e qualidades, inclusive, mesmo que não seja ainda perfeita, a pessoa tem muitas qualidades, né? Ele é uma pessoa. Então, como a alma sem a influência do cadáver do corpo não vai ser uma pessoa, não vai ter qualidade, vai ser só uma energia, uma centelha sem individualidade, sem personalidade, sem características pessoais, não faz o menor sentido. Então, primeiro entender isso, Prakriti, matéria, depois entender Purusha, a alma, o espírito, depois entender a matéria mais específica, que é Kshetra, o campo de atividades, o corpo humano, que nós estamos agora condicionados, e é onde nós iremos batalhar para nos autorrealizar, superar a influência da matéria, controlar os sentidos, purificar a mente, a inteligência. Então esse é o nosso campo de batalha, chamado Kshetra, né? O corpo nosso. Depois tem Kshetragya, que é o conhecedor do campo, que é a alma que está lá, iluminada, e no final Krishna fala que essa alma iluminada que conhece e pratica a vida espiritual, mas no final, eu sou o conhecedor maior. Krishna está em todos os corpos, como Kshetragya, aquele que tem consciência, que está ali dentro, que é a super-alma, e a alma individual é Kshetragya, é consciente só do seu Kshetra, do seu corpo. Krishna é consciente de todos os corpos, né? E finalmente o que é Jnana, o que é conhecimento e o que é Geya, qual é a meta do conhecimento, o que nós iremos compreender com esse processo e através desse conhecimento, que Krishna deixa bem claro que é a super-alma, entender a super-alma. Por isso eu estava explicando que o devoto de segunda classe, ele entende esses 6 pontos, e ele desenvolve o que Krishna chama de Jnana Chakshu, olhos de conhecimento. Ele olha para as coisas com olhos filosóficos e não com matéria. A matéria não é possível. Por isso que a ciência material e todo esse processo acadêmico, materialista, nunca vai sequer aceitar a alma, o que dizer a super-alma. Porque não tem como você comprovar a alma com olhos materiais. E para que os olhos do conhecimento espiritual se manifestem, nós precisamos nos submeter à vida espiritual, nos entregar, precisamos dessa entrega, dessa rendição. Isso vai contra a ciência, vai contra
o mundo acadêmico. Então eles nunca vão acessar, nunca vão compreender, nem sequer a alma individual, o que dizer a super-alma, né? Não é possível. Então esse estágio Madhyama é o estágio que um devoto atinge quando ele absorve esse conhecimento, quando ele se debruça em livros como a Bhagavad Gita, como Ishopanishad, como Néctar da Devoção, Srimad Bhagavatam, ele começa a mudar toda a visão dele. E eu sempre menciono que para mim é muito claro a Bhagavad Gita, que o que aconteceu? Arjuna olhou para o campo de batalha no início com Prakriti Chakshu, olhos materiais. E com olhos materiais ele só viu corpos ligados a ele, amigos, parentes, e assim, essa visão, né, superficial. E depois, quando o Krishna começou a injetar o conhecimento transcendental no coração dele, o que aconteceu? Ele olhou para aquilo de forma diferente, né? A mesma cena, o mesmo cenário estava na frente dele, mas ele pôde enxergar algo que, sem ouvir o conhecimento de Krishna, ele não enxergava. Então Krishna o que fez com ele? O dotou de Jnana Chakshu, olhos do conhecimento. Então, um devoto intermediário, que já é muito avançado, ele não vê com esses olhos materiais. Mesmo quando ele vê uma coisa, ele sente uma coisa, ele percebe uma coisa assim, externa, imediatamente ele se lembra, fala, não, é dito que estamos sujeitos à ilusão, estamos sujeitos a errar, nossos sentidos são limitados e imperfeitos, né? E nós temos a tendência a nos enganar e a enganar os outros, ou seja, o devoto não aceita. Por isso aqui, eu escolhi aqui um verso para ler para vocês, que é o mantra 7 de Ishopanishad, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas especificamente a última linha. O verso diz o seguinte: Yasmin sarvani bhutani atmavai bhut vijanataha tatrako mohaka shoka ekatvam anupashanti. Ou seja, aquele que sempre vê todo ser vivo como centelha espiritual igual ao Senhor em qualidade é o maior conhecedor das coisas. Que então pode ser ilusão ou ansiedade para ele? Eu lembrei desse verso quando ontem uma pessoa me perguntou, né? Como ver amigos e inimigos da mesma forma? Então aqui está a resposta. E por que também eu acho esse verso importante? No final tem duas palavras importantes. Ekatvam, que hoje a gente leu aqui, que é essa unidade com Krishna, e Anupashanta, Pashante, ou seja, você vê, você observar, você perceber. Ano significa o quê? Seguindo. Assim como a gente usa a palavra Prabhupada Anuga, ou seja, o seguidor de Prabhupada, ou Rupanuga, um seguidor de Rupa Goswami, ou Raganuga, um seguidor espontâneo do serviço de devoção. Então, ano é seguir. Então nós enxergamos da mesma forma que toda a sucessão discipular enxergou. Não é uma visão mística, no sentido que eu vou forçar a barra para desenvolver uma visão divina, exclusiva minha, não. Nós olhamos e aprendemos, e enxergamos, e observamos, e concluímos de acordo com a sucessão discipular, completamente fiéis à sucessão discipular. E para nós isso não se torna difícil, porque Prabhupada, ele fez revelações assim impressionantes, numa quantidade inesgotável. Então, se nós olhamos para as coisas, para o mundo, para as pessoas, para o nosso dia a dia, para os nossos problemas, para a nossa vida, com os olhos que Prabhupada está nos dotando através dos seus significados, no mínimo, vamos ser esse devoto Madhyama Adhikari, que vai poder ver Krishna em todo lugar também, porque é uma visão filosófica. Nós ainda não estamos vendo exatamente a forma Shama Sundara Govinda, mas estamos já vendo com conhecimento. E vale lembrar o verso de Narada Muni, que é importante também, que quando ele revela a história dele, ele diz que Krishna é Amurtika, não tem uma forma material, mas ele é Mantramurti, ele tem uma forma sonora, ele é visto através do som.
Então nós estamos aqui lendo e lendo, você está em contato com o som de Prabhupada, você está recebendo essa forma, essa revelação dessa forma espiritual de Deus. Você pode vê-lo em tudo, a presença dele em tudo. E ontem também mencionei um verso que é importante, né? Que no capítulo 13, Krishna fala que para perceber a super-alma, você pode percebê-lo através de muita meditação, de muita renúncia, de muita penitência, ou simplesmente ouvindo de uma autoridade, né? E se você ouve de uma autoridade, você também percebe. E essa é a misericórdia que nós temos. Prabhupada está nos entregando, Cristo. Está nos dotando de uma visão muito particular e muito rara de se alcançar. Essa visão de poder ver Cristo em tudo. Ter essa visão completamente espiritual. E como eu dizia, expliquei a terceira classe, a segunda classe, e a primeira classe de devoto já tem essa realização plena para ele. Todo mundo está bem situado, Cristo está em tudo. Só ele é uma alma caída, só ele se sente ainda incompetente, um projeto inacabado, né, do próprio guru dele. Então aqui nós estamos vendo um nível, Cristo está mostrando um estágio de vida espiritual, de devoção extremamente avançado. O devoto nesse estágio realmente já está com o pé no mundo espiritual. Agora nós temos que chegar lá, ou desejar chegar lá e entender que é assim mesmo. Cristo está em todo lugar, todas são centelhas divinas iguais a Cristo em qualidade, não exatamente em quantidade, né? A gente tem o exemplo da centelha em relação ao fogo, né? A centelha tem luz, tem calor, e o fogo tem isso em potencial muito maior, mas a centelha também tem isso. E tem outro exemplo muito bom, que é o exemplo do sal em relação ao oceano. Prabhupada dá esse exemplo, porque imagina a quantidade de sal que existe no oceano, né? Não dá para calcular. Mas numa gota d'água, você sente o mesmo sabor se você beber todo o oceano. Então é um potencial pequeno. Nós somos exatamente como Krishna, uma centelha dele. A mesma quantidade de sal proporcional, né? Então nós temos também essa natureza divina dentro de nós, mas que este oceano tem infinitas qualidades, em quantidade infinita, e nós temos as mesmas qualidades em quantidade finita. Somos iguais a ele em qualidade e diferentes dele em quantidade, né? Então essa é a visão que nós temos que ter, e como também no segundo verso de hoje, Krishna diz que o yogi ele é assim, ele consegue entender todo mundo, porque ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é felicidade, ele sabe onde existe verdadeiro prazer e onde simplesmente Maya está criando armadilhas. Ele entende isso e por isso ele tem compaixão das pessoas que não têm essa visão. Então o devoto Madhyama Adhikari, diferentemente do canista, que é o de terceira classe, ele está interessado em pregar, ele está interessado em dar Krishna para os outros, porque ele vê a centelha ali querendo assim se expandir, ele vê aquilo, ele quer abanar aquilo, né? Por exemplo, hoje nós estamos num momento de sofrimento no planeta, essa história toda, e 99% está pensando em quê? Eu quero me proteger, né? Da saúde, aliás, do vírus, quero proteger a minha família, e quero álcool gel, quero comprar aquele, cloroquina, sei lá, né? Eu quero dar um jeito de proteger a mim e minha família. Outros estão pensando, como é que vai ser a economia, o meu negócio, eu tenho que inventar um jeito de ganhar dinheiro. Todo mundo está nisso, só pensando ou em ganhar dinheiro, ou em aproveitar o momento para enriquecer, porque é possível, ou tentar, ou pensando em se proteger. Algumas grandes almas, os médicos estão lá tratando dos doentes, mas ainda é uma coisa material, né? E o que o devoto está pensando? Nada disso. Um devoto avançado não está nem pensando em se proteger, embora ele siga as instruções, ele não é irresponsável, ele não está pensando no negócio, na economia, ele está pensando em dar Krishna para os outros. É isso que os devotos avançados estão pensando agora. Não, que eu tenho que me preocupar, não, Krishna vai me proteger, eu tenho o meu karma, Krishna vai cuidar de mim. Obviamente
que eu não vou ser irresponsável, mas eu não vou me limitar em pensar só em eu e meu, e o movimento não pode pensar só nisso. Isso que eu tenho que aproveitar e vamos, assim, nos organizar e nos fechar todas as portas. Não, a gente tem que dar a Krishna, mas com responsabilidade. Ainda ontem, eu acho, ou hoje, não me lembro, talvez ontem, uma pessoa colocou no Face, né? Será que na hora dos líderes mais velhos saírem na rua e cantar e pregar, qual a opinião de vocês? E eu falei, olha, a minha opinião, a penúltima coisa, aí ele fala, os líderes mais velhos saírem, insinuando que ele achava que era isso que devia acontecer, né? E também inspirar seus liderados para fazerem isso. E a minha resposta é que a penúltima coisa que eu faria como líder era sair na rua nesse momento, e a última seria mandar os liderados, expô-los a uma condição de provável infecção completamente irresponsável, né? Completamente irresponsável, não faria isso de jeito nenhum. Então nós não somos irresponsáveis, mas estamos tentando, né, aqui na internet, de várias formas, propagar esse conhecimento. E por que não? Agora, por exemplo, temos quase 180 pessoas entre o Instagram e o Facebook assistindo. É muito mais do que se eu for para a rua. Não tem ninguém na rua agora, vou fazer na rua. Quem está na rua está morrendo de medo, né? Então, como eu disse, o devoto não está pensando em se proteger só, ele faz isso, mas ele confia em Krishna. Ele não está pensando no seu negócio, não está pensando só, ele pensa nisso, mas ele também está pensando que é um momento de dar Krishna para os outros, que está todo mundo aí carente, ou pelo menos me tornar mais consciente de Krishna, ser uma pessoa mais introspectiva, meditar e ver que esse mundo, num piscar de olhos, acaba tudo. Isso vai acontecer, se não for agora com esse coronavírus, vai ser com o próximo vírus, ou cada um vai vai se encontrar com a morte cedo ou tarde. Ninguém é capaz de proteger ninguém nesse mundo, por mais rico, por mais poderoso, por mais sei lá o que, inteligente, não tem como. Esse mundo é temporário, a gente vai sair daqui ou agora, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20, não importa, né? Então, é um recado que Krishna está dando. Então, o devoto, o Tamadikari, ele está pensando em uma Madhyamadikari, ele vê 4 seres, a visão dele, 4 seres. O Ser Supremo, o devoto, o inocente e o ateísta mal intencionado. E ele se relaciona, ele sabe se relacionar. O Madhyamadikari sabe se relacionar. Ele está tentando dar seu amor para Krishna, ele cultiva amizade com os devotos, ele se preocupa com os inocentes e quer ajudá-los, e ele evita associação com os descrentes, né? Isso é a posição de um devoto Madhyamadikari avançado, que ele já é uma pessoa avançada. Aquele que já está preocupado consigo mesmo não é realmente ainda um devoto avançado, não está na categoria do mais querido, o devoto mais querido que Prabhupada citou aqui, que é aquele que ensina esse segredo supremo aos devotos. Ok, obrigado, são 8h15, e é isso, vamos responder algumas perguntas. Eu queria aproximar aqui, eu gosto de ver de perto, que eu preciso trocar meu óculos, que eu não estou conseguindo. Pode tirar? Isso, muito obrigado. Mais pertinho é mais legal. Então vamos lá. Lila Goranga assistindo, vamos assinar para ele. A Desirê, que já é freguesa, faz até uma pergunta. Quem é o inocente? Quais são suas características? Pessoas que não zombam dos devotos, não zombam do Mahamantra, não zombam de Krishna, não ofendem, não criticam, e também gostam de ouvir, né?
querem ouvir, têm interesse em ouvir, né? Essa pessoa é inocente. Porque às vezes a pessoa tem todas essas características de alguém que não é inocente, mas é educada e não manifesta isso externamente, mas internamente fala isso é uma besteira, né? Vamos lá. Nimai, 180 famílias. Ah, tá. O Dara Krishna, que eu falei que tem 180 assistindo, ele falou 180 famílias, só que tem 4, então é muito mais que 180 pessoas. Muito bem lembrado. Ana Batista, tudo bem? De Petrópolis, de Adorani, acho que tem uma pergunta aqui. Sim, ela sempre tem umas perguntas boas. Vamos lá. E Adorani, vamos lá. Cometer ofensa nos trava o avanço espiritual, certo? Ofendemos muitas vezes sem perceber a Mãe Terra e várias outras entidades, causando-lhes sofrimento e desarmonia. O que é pior? Cometer ofensas a um devoto de Deus ou cometer ofensas a qualquer outra pessoa ou entidade viva. E como não cometer mais ofensas, visto que desejo entender minha relação com Krishna? Então, né? Não sei se tem essa coisa de ser pior ofender um devoto, ofender outra entidade viva. Não sei. Eu acho que tem um ditado que o Prabhupada fala, Kinachora, Hinachora. Ladrão de pepino, ladrão de ouro, né? A pessoa rouba, ela rouba pepino, mas se tiver ouro, ela vai roubar ouro. Então ela ofende um não devoto, ela ofende um devoto. É uma característica da pessoa, né? A pessoa educada não ofende ninguém, mesmo materialmente falando, uma pessoa educada não ofende, né? Então eu acho que o problema é a inveja. Nós começamos invejando Krishna, né? Aí quando entendemos que Krishna é a suprema personalidade de Deus, paramos de invejá-lo. E aí invejamos os devotos, são mais avançados do que a gente, né? Acabou aqui o share to story. Vai lá, mexe aí que eu... Então é isso, não devemos ofender ninguém, mas eu acho que uma Madhyamādhikari é aquela pessoa que já não ofende mais ninguém. O Kanistha-adhikari, por não saber se relacionar, ofende. O Madhyamādhikari já não ofende, ele já sabe se relacionar. Então temos que sair da posição de Kanistas e atingirmos a posição de Madhyamādhikari, que é o devoto intermediário, mais avançado. Você selecionou aí, Ananta, alguma pergunta boa? Shri Damodara, Ciro Barcelos, Hare Krishna. Sim, tem alguns aqui. Amália, a doutora Amália está assistindo hoje, está de folga, Amália, que beleza. Dre Neves, a Chandra. Reverências para a Vyoma de... Sempre gosto de ver o Paravyoma aqui. Pode ler no microfone aí uma pergunta? Sim, vou pegar essa daqui porque é alguém que está iniciando agora. Ela fala assim, a Nilceia Missão, o nome dela. Estou encantado com suas palavras, me apaixonando por Krishna a cada dia. Me coloquei como meta nessa quarentena ler o livro A Yoga do Bhagavad Gita, de Paramahansa Yogananda, que por acaso apareceu no meu feed numa live de vocês. Como instrutora de Hatha Yoga há 26 anos, essa é a primeira vez que tenho contato tão profundo com Bhakti e no meu coração esse sempre foi o verdadeiro yoga. É possível me tornar devota mesmo não tendo nenhum templo Hare Krishna para frequentar com regularidade? Qual é o nome dela? Nilceia Missão. Missão. Nilceia, obrigado aí pela pergunta. É difícil, né? É um pouco difícil, mas não é impossível. Não sei onde você mora, mas a gente tem templos aí espalhados pelo Brasil inteiro, tem alguns grupos chamados Lapidar, e tem a possibilidade de, assim, entrar e procurar os sites certos, os canais certos para ouvir, né?
Mas é o que você falou, Bhakti Yoga é considerado o yoga mais assim, completo, né? Porque inclui Jnana, o conhecimento, inclui Karma, que é ação, só que é uma ação com conhecimento e ainda assim devocional. Então você está no caminho certo. Esse livro de Yogananda eu já li, é muito interessante, é muito bom. Yogananda é um yogi autêntico, né? Mas ele não é exatamente um Bhakti Yogi, né? Ele é mais um yoga, ele pratica mais o yoga místico. Ele tem momentos desse livro que ele apresenta de forma bem devocional, e alguns momentos ele também vai mais para o lado até impessoal. Bhakti Yoga mesmo, assim, uma tradução da Bhagavad Gita bem na linha de Bhakti Yoga é o de Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Não que eu deixe de recomendar o do Yogananda, eu já li, é bom. Mas tem em muitos momentos ele coloca que tudo é muito simbólico, né? E coloca em xeque ou em questão se tudo aquilo é real, aquela batalha de Kurukshetra que ocorreu há 5.000 anos e toda aquela história que, segundo Prabhupada e outros grandes mestres, foi um fato histórico. E tem coisas simbólicas que a gente pode aceitar, mas se a gente quer colocar tudo no livro simbólico, a gente acaba assim desconsiderando a posição de Krishna, começa a achar que Krishna é alguém, ou significa algo dentro da gente, aí ele deixa de existir individualmente. Eu vi em alguns momentos essa diferença entre a apresentação que Yogananda Paramahansa faz e Prabhupada faz, né? Prabhupada, ele não coloca nunca a nível assim simbólico. Krishna é a suprema personalidade de Deus, e os outros são semideuses, são servos como Kali e Shiva e outros, né? E no caso Yogananda, ele coloca mais ou menos no mesmo nível. Inclusive ele adora mais a mãe Kali, né? Durga. Ele tem essa relação mais com Kali do que com Krishna. E ele também colocou como no mesmo nível Babaji, Yukteswara, Krishna e Jesus, né? E se você for no altar da Selfie, que é a instituição dele, está tudo no mesmo nível. E isso realmente não é assim. Achar que o Guru está no mesmo nível que Krishna é um problema. Não é assim. O Guru representa Krishna. Só existe um Guru, esse Guru é Krishna. A origem do conhecimento infalível tem que vir de Krishna. O Guru se torna, entre aspas, infalível na medida que ele repete exatamente as mesmíssimas palavras com o mesmo teor filosófico. Quando a gente altera um pouco, aí o conhecimento já também não é tão infalível assim. Isso é um assunto longo, né? Eu dei só coloquei um pouquinho atrás da orelha. Qualquer coisa, manda uma mensagem box, a gente bate um papo, tá? Ela tá onde? No Instagram ou no Face? Facebook. Face, eu estou olhando para o lugar errado, é para lá então. Não, é para cá mesmo, tá certo. No Instagram, Márcia Azeredo Bezerra. Ela faz 2 perguntas, uma atrás da outra. Ela diz: qual o significado de servir a Krishna? Para atraí-lo, é uma instrução do Guru ou de Krishna? Quando servimos a quem amamos é maravilhoso, mas servir para aprender a amar, assim é a instrução? Depende do estágio. A gente falou em 3 níveis de devotos, né? O kanista de cara, ele serve para se purificar, ele serve para atrair a misericórdia de Krishna, e ele serve porque ele entendeu que Krishna é Deus, eu tenho que servir. É um bom motivo servi-lo, entendendo que ele é Deus. Mas ainda você tem que dizer para ele como ele tem que servir, de que forma ele tem que servir, como ele tem que fazer. Ele ainda não tem uma relação espontânea e uma autonomia, diríamos assim, para praticar. Prabhupada fala que um devoto, um discípulo de terceira classe, você tem que falar para ele como ele tem que fazer e o que ele tem que fazer, e mesmo assim ele não faz bem feito. De segunda classe, você não precisa falar. Ele já sabe o que tem que fazer e tenta fazer bem feito, mas às vezes não consegue. De primeira classe, ele já sabe o que tem que fazer, faz bem feito e rápido e com muita eficiência, e
e sem perder muito tempo, ele foca completamente, né? Então tem o estágio avançado. O estágio avançado, você não está servindo a Krishna porque você quer atraí-lo, ou porque você quer, sei lá, né, ter um resultado ainda para a sua própria purificação. Porque Krishna é glorioso e porque ele está em tudo, não tem nem como não servi-lo. A possibilidade de não servi-lo para um devoto puro já nem existe, porque onde é que Krishna não está, a ideia de que Krishna, em uma determinada situação, ele não esteja, isso já é uma ilusão, não é verdade. Então, não tem como. Brahmarpanam, Brahmahavir, Brahmagno, Brahmanahitam. Krishna fala que quando você atinge a consciência de Krishna, o que você oferece, Brahmarpana é oferecimento, né? O que você oferece, Brahmarpanam, Brahmahavir, a manteiga. A manteiga é o exemplo do fogo, do sacrifício que você coloca para o fogo pegar. Então a manteiga também tem um simbologismo do entusiasmo, da finalidade, do propósito, né? E Brahmagno, o fogo, que é o conhecimento, e por aí vai. Então tudo é Brahman, tudo é espiritual. Então não tem essa dualidade. Enquanto a gente serve para alguma coisa, a gente ainda não é um servo perfeito. Quando você serve por amor, não é para nada, é simplesmente por amor, né? É diferente, é o estágio mais avançado. Mas o que ela falou também é verdade. Não dá para imitar e fazer de conta que a gente já tem amor por Cristo. Não, tem que servir para purificar mesmo. Tem uma de Guilherme Freitas, que é um devoto que o Paulo conhece, eu esqueci o nome do devoto. Ele fala: Maharaj, qual? Girivaradhara, exato. Maharaj, qual era a revelação que as pessoas tinham de Deus antes de Krishna se manifestar? Seria apenas de Vishnu? Qual raça existia no contexto das eras anteriores? Servos. Com Vishnu, sua relação é de única e exclusivamente servo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E você se submete, você serve numa relação de distância, numa relação reverencial excessiva, né? Com Krishna, você conhece as lilas dele, ele é uma criança que apronta e rouba manteiga e distribui para os macacos e rouba as roupas das gopis. Ele revela uma intimidade diferente, que você se atrai a ele como, assim, alguém muito mais próximo de você. Isso não existia em outras eras. Só que passou a existir 5.000 anos para cá, mas tem ainda um detalhe. No Chaitanya Charitamrita se explica que Krishna veio e revelou tudo isso. Mas esse oceano de amor espiritual que ele revelou estava ainda fechado. Ninguém podia entender tanto e participar. Quando Chaitanya Mahaprabhu veio há 500 anos, ele abriu as comportas do amor a Deus, porque quando Krishna veio, todos os passatempos eram entre ele e os devotos que ele havia trazido. Chaitanya abriu para que nós pudéssemos participar dos passatempos, que é um caso excepcional, que antes não existia, né? Tem uma de Jorge Macário. Olha, 8h30 o pessoal já pode começar a digitar aí, fica com Krishna, quarentena transcendental, pode compartilhar. E não sei se vocês viram, se alguém viu, pode dizer aí que viu, tá? Eu fiz um videozinho rapidinho, né? Que veio um trator aqui, a gente começou a abrir uma área que a gente quer plantar aqui agora, aproveitando essa quarentena, os devotos estão entusiasmados, a gente já está trabalhando bem duro nisso. E nós ainda ficamos mais entusiasmados e queremos abrir outras áreas e plantar mais. Então amanhã eu quero revelar para vocês algo muito interessante em relação a isso. Eu quero fazer uma pesquisa no que Prabhupada falava. Ele queria muito que todas as comunidades, que as terras fossem cultivadas, né? Eu acho que é um momento legal de fazer isso. Então a gente está super entusiasmado, tem todo um projeto, né, de plantar bastante aqui. A terra é muito boa, a gente viu quando o trator passou. Então nós temos planos assim bem interessantes em relação a isso. Chegou o momento de fazer isso. Eu pensava em fazê-lo daqui a 1 ano, talvez até mais. Mas essa quarentena acelerou as coisas, né? E nós estamos aqui, temos tempo, então estamos aí pegando na enxada, está bem legal isso. Vamos lá, pergunta
Uma pergunta de Jorge Macari no Facebook. Ele fala: Maharaj, o senhor poderia nos falar mais sobre o conceito de inveja segundo a cultura Vaishnava? Ao que me parece é mais amplo do que o conceito que temos da cultura judaico-cristã. Eu não sei exatamente qual é o conceito da cultura judaico-cristã, mas inveja tem esse problema que você quer, assim, destruir o objeto superior a você, né? Os ateístas são invejosos. Eles querem, não se contentam em serem agnósticos, que isso é completamente compreensível. Você ter dúvidas da existência de Deus, até ler os livros de Prabhupada, isso é compreensível, né? Mas, assim, querer usar a inteligência e procurar o tempo todo argumento para provar o que não é possível provar, a não existência de Deus, isso é por inveja, né? Então, Prabhupada dizia isso: nós viemos esse mundo porque invejamos Krishna, porque queremos ser igual a Ele, e para você poder ser igual a Krishna, você tem que dizer que Ele não existe, no sentido de que, né, você quer ser o Supremo, você quer ser o controlador, então não existe o controlador, você quer ser o desfrutador. Então a inveja inclui o desejo de, assim, aniquilar algum competidor, né? O invejoso, ele está na paixão, ele compete, ele não tolera que alguém seja melhor do que ele, e Deus vai ser melhor do que a gente sempre. Então, a inveja de Deus é um caso muito sério. Por isso que eu comecei a falar quando trocou ali, entrou ali o Instagram, acabou, e eu me perdi, estava falando disso. Primeiro você inveja Deus, depois você para de invejar Deus e inveja os devotos de Deus. E depois você inveja também as entidades vivas que têm mais do que você, né? É complicado, né? Eu acho que é isso. E o contrário da inveja, eu acho que seria o amor, né? O amor, quando você não ama, você inveja a pessoa, talvez. O antídoto para a inveja seria o amor, né? Servir. E Prabhupada mesmo falou isso numa carta para o devoto, né? O devoto falou que tinha inveja de outro. Prabhupada falou: não tem problema, você tem inveja dele, a partir de agora você começa a verbalizar a apreciação por ele, começa a falar bem dele, começa a procurar as qualidades, que você vai ver que rapidinho você perde essa inveja. E é o que nós fazemos com Krishna, falamos dele, cantamos o santo nome, essa glorificação a Krishna faz com que a gente perca essa tendência a querer ser o controlador, o cara, né? Que nós não somos. É, 8h30, 8h35, mas vai mais uma aí só, a última. A pergunta de Ekanata Gaurangadas. Ele pergunta: Maharaj, é possível nessa era de Kali um devoto tornar-se de primeira classe? É possível. Nessa era de Kali, é possível, porque a era de Kali está proporcionando uma mini era dourada, né? E Prabhupada já viveu, diríamos assim, na era de Kali, Chaitanya já viveu, diríamos assim, na era de Kali, os Goswamis já viveram na era de Kali, Srila Bhaktivinoda Thakura viveu na era de Kali, Bhaktisiddhanta, e todos eles eram Uttama de Kali. Então é possível. Não é fácil, mas é possível. Acabou, né? Ok, então. Amanhã temos mais. Agradeço aí toda a turma que está aí assistindo, tem acompanhado, olha só, as deidades. Hoje, por acaso, pessoal, eu contei, já foram acho que 30 e talvez, se não me lembro, 7. Essa acho que é a 38ª palestra que eu dou só na quarentena, hein? Estamos trabalhando duro aí, fora as outras coisas. Então vamos... Assistir as palestras no YouTube. Estamos no YouTube. Todas essas palestras já subiram para o YouTube, tá? Então vocês podem ir lá para quem perdeu ou quem quer assistir de novo. Deixa eu mostrar a Gurnitai aqui. Eu nem vou mostrar os Hare Krishna, que eles estão todos meio cansados aqui. Todo mundo com sono.
Muitíssimo obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui toda noite com vocês. Amanhã estaremos de novo. E compartilhem, tá? Vamos dar sequência a esse Jagya, né? Esse sacrifício védico aí. Tá bom? Nilceia mora em Itu, estado de São Paulo. Legal, Nilceia. Você quiser mandar uma mensagem para mim, depois eu te passo o WhatsApp. A gente pode conversar, se você quiser também. Vai ser um prazer. Então, Hare Krishna, Shri Prabhupada Ki Jai, todas as glórias aos